Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara Sotério e eu fui contemplada pela Lei Aldir Blanc com o Prêmio Arte Escola. E o meu projeto é falar sobre gravura e fazer 2 oficinas, né? Nesses primeiros vídeos a gente vai falar um pouquinho da teoria, né? Esse aqui de agora a gente vai falar um pouco sobre a história da gravura. Então, o que a gente pode saber? Eu não vou adentrar muitos detalhes, né? Vou contar um panorama mais geral para a gente ter esse contato um pouco mais leve. Então, a gravura começa com a xilogravura, né? O que é a xilogravura? É a gravura usando a madeira como... E a xilogravura, ela já existia há muito tempo na China e chegou para cá, para o Ocidente, né, pelo século XIV, começou a se tornar forte mesmo no século XV, ou seja, nos anos 1400 e alguma coisa, né, muito tempo. Ela começou a existir para popularizar o acesso à arte. Ou seja, antigamente os livros não eram impressos como a gente conhece hoje. Os livros todos eram escritos à mão e muito poucas pessoas sabiam ler e escrever. Só pessoas muito ricas, com muito poder. Não eram todas as pessoas que podiam ler e escrever. Então, essa técnica começou a ser descoberta, não se sabe o certo que foi a primeira pessoa que fez uma xilogravura, mas começou dessa forma. Desde o começo, a gravura ela era uma técnica utilitária. Ou seja, ela não era simplesmente uma obra de arte para ser olhada no museu, numa galeria. Ela servia para reproduzir imagens, para que uma imagem pudesse existir em várias impressões, que várias pessoas pudessem ter uma impressão dessa mesma imagem. Então, primeiro foi com os livros, né? A gente tinha antigamente livros manuscritos que passaram a ser feitos em xilogravura, ou seja, pessoas reproduziam as letras, cavavam, entalhavam as letras na madeira e também as ilustrações, e é assim que os livros eram impressos nessa época. E ela também era usada para poder divulgar uma pintura, por exemplo. Tinha um artista, um pintor, e ele tinha uma pintura linda, muito grande e muito cara, e inacessível para a maioria das pessoas. Então, o que acontecia? Esse artista contratava uma pessoa para fazer uma versão da pintura dele em gravura, uma versão menor e que pudesse ser impressa várias vezes. Ela saía muito mais barata e muito mais gente podia ter acesso a essas pinturas, né? Que no caso eram gravuras quando impressas, né? E também para impressão de santinhos, de cartas de baralho e várias outras coisas do dia a dia, além dos livros também. Quase como hoje, não é? A gente não pode ver uma exposição lá do outro lado do mundo, nem comprar um quadro super caro, mas a gente pode ver a imagem na internet. A internet, antigamente, era a gravura, né? E começando com a xilogravura. Então, século XIV, XV, ela começou a se espalhar e várias pessoas aprenderam e começaram a fazer xilogravuras para reproduzir livros e divulgar a arte de pintores, na maioria, na época. Então, no século XVI, os artistas começaram a fazer experiências usando placas de metal. Só que essas experiências com metal funcionavam diferente da xilogravura. A xilogravura,
ela era como se fosse um carimbo. A gente gravava e a tinta ia na superfície. E as imagens eram impressas, eram uma forma mais simples de imprimir e de gravar, mas tinha umas limitações técnicas, mesmo que muitos artistas tivessem, e tem até hoje, umas imagens impressionantes de detalhes, mas mesmo assim você não tinha a mesma velocidade para poder traçar e fazer a gravura. Mas aí, tanto por isso como por mil outros motivos, mas eu imagino que principalmente o de querer descobrir coisas novas, fazer novas experiências, alguém começou a a descobrir coisas com metais. Geralmente era o cobre e o latão. E então, no metal, a tinta ela entrava nos sulcos. O que são sulcos? São como se fossem arranhões na placa de metal. São valas ou buracos. Então, a tinta ela vai nessa parte da matriz. Então, para você desenhar na matriz, era muito mais ágil. Então, você podia fazer mais rápido do que como você faz com uma Stilo. E nos outros vídeos aqui da nossa série, vocês vão poder ver melhor essa diferença. Então, na gravura em metal, né, a partir do século XVI, começaram a ter essas experiências e as pessoas começaram a usar muito mais para a imagem. E a Stilo ainda continua bastante com as letras, porque a imprensa começou aí, com blocos de madeira, e cada bloquinho tinha uma letra, mas aí essas letras eram guardadas e elas eram montadas. Imagina, você faz um texto e você faz um quebra-cabeça com todas as letras desse texto, e aí você tem um módulo para poder imprimir cada página de um livro. Imagina o tempo que a pessoa tinha para fazer isso, mas principalmente, e antes disso era muito mais tempo, porque a pessoa desenhava e escrevia um por um. Mas também não eram tantas cópias assim. Então, com a gravura em metal, as experiências cresceram mais, porque na técnica da estilogravura a gente só tem uma forma de fazer, cavando ou entalhando a madeira. Então a aparência da imagem ela é parecida, todas as impressões elas têm uma aparência parecida. Já na gravura em metal, tem várias outras técnicas que você pode usar para ter tons de cinza, para ter várias linhas cruzadas que chamam achuras. Então a gente usa não só as ferramentas para entalhe, que podem ser buris ou ponta seca, que a ponta seca é uma ponta que pode ser um prego até, para você riscar. O buril é uma ferramenta um pouco mais específica. Eu acho que eu posso até mostrar aqui para vocês um buril. Eu boto essa rolha para proteger. Então, ele serve para cavar. Ele tem uma pontinha bem fininha e a gente faz o desenho usando essa ferramenta. Agora, também tem formas de criar a nossa imagem usando ácidos. Então a gente protegia áreas da matriz com vernizes e riscava esse verniz. Então o ácido agia nesses riscos e aí a gente tinha linhas mais leves, mais corridas, mais soltas. E não só para linhas, também para sombras. Aí o verniz usado de outra forma, o verniz e resina usado de outra forma. Então a gente tinha tons de cinza, eu mesmo também usando os efeitos desses ácidos na matriz.
e também tinham técnicas. Eu falo tinha porque eu tô falando a história no passado, mas na verdade ainda tem, porque muita gente faz, inclusive eu ainda, usa essas técnicas como forma de expressão. Então, eu estava falando sobre os tons de cinza e também tinha o contrário, você deixar toda a placa de forma que ela imprimisse em preto e você abrir todos os brancos. O que é abrir os brancos, né? Então imagina aqui essa cena que tem o meu rosto. A gente tem sombras, partes escuras e as partes que são mais iluminadas. Então o desenho estava todo em preto e, como na estilogravura, o artista vai alisando a matriz até ela ficar branco onde é luz, não é? E as partes mais escuras, como por exemplo a bola do meu olho, permaneciam em preto. Então, muitos anos se passaram e a gravura ainda sendo utilizada como meio de popularização de conhecimento, para imprimir livros, para imprimir rótulos e várias coisas assim. Mas raramente usada como meio principal de expressão artística. Por que principal? Porque geralmente a pessoa trabalhava em alguma outra técnica e usava a gravura para divulgar essa obra. Raramente você ia ter alguém que fazia um trabalho que era simplesmente a gravura, começado e terminado como gravura. E aí passaram-se os anos e no século XVIII, 1798, um homem chamado Alois Senefelder, ele fez algumas experiências usando pedra, água e gordura para criar a litografia, não é? Então ele tinha uma pedra que é lisa, uma pedra polida, ela é lisa como se fosse um papel, ela na verdade é porosa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem vários buraquinhos, bem pequenos, tão pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. A gente pode sentir de leve, mas a gente não vê esses buraquinhos. Então, isso possibilita que ela absorva a água e também a gordura. E a litografia ele descobriu a litografia dessa forma, porque a água e a gordura não se misturam, então ele imaginou que ele podia fazer um desenho numa pedra lisa e quando ele fosse colocar a tinta ali, a tinta ia pegar somente onde ele desenhou. Claro que ele vai usar ácidos para fazer reações químicas para que isso seja mais forte, para que aonde a gente desenha realmente fica a gordura e onde é a parte onde não teve o desenho, ela vai absorver a água e vai expulsar a gordura, né? E isso foi revolucionário. Ele não era um artista visual, ele fez isso porque ele precisava, porque ele era músico, ator, várias coisas, e ele tinha umas partituras que ele precisava reproduzir. Tipo, hoje em dia, quando a gente precisa tirar xerox, ele precisava ter várias impressões das suas partituras, mas ele não tinha dinheiro para mandar para as gráficas que faziam aqui todo o trabalho minucioso. E então ele começou a pesquisar e descobriu a litografia. Então ele mesmo pode reproduzir, fazer cópias das suas partituras. E então ele escreveu um manual de litografia. E, inclusive, logo depois ele começou com outras pesquisas a descobrir que isso podia funcionar usando uma placa de alumínio também, o que poderia deixar mais barato, mais fácil de encontrar. Mas a partir daí a técnica da litografia foi se aprimorando, se aperfeiçoando e todo mundo ficou muito interessado, porque era do interesse das pessoas poder imprimir rápido as suas imagens.
imagens, seus textos, e por vários países, logo ela foi chegando. Então, mas ainda assim muito mais utilitária, principalmente para rótulos, para livros ilustrados, para jornais, cartazes. Já existiam alguns artistas que faziam que usavam a gravura como meio de expressão, mas isso ainda não era muito comum. Normalmente os artistas ou pintavam, ou esculpiam, ou faziam seus trabalhos de alguma outra forma. O que acontece é que a gravura era a principal maneira, até então, de reproduzir imagens e textos. E era para isso que ela era usada. Então, logo que foi descoberta a fotografia, e as formas de impressão também começaram a se modernizar cada vez mais, a gravura começa a ficar obsoleta. O que é isso? Quer dizer que ela já começa a ser menos usada, cada vez menos usada. Então, as pessoas já não usavam mais a gravura para reproduzir suas imagens e textos. Elas tinham outras formas mais modernas e baratas de fazer isso. Então a gravura ela começa a deixar de ser útil, entre aspas, porque começa a ter um movimento de artistas que se interessam muito pela forma, pela aparência da gravura. E os artistas passam a fazer gravura como meio de expressão, assim como você faz uma pintura, um desenho. As pessoas que gostavam da aparência, né? Os tons de cinza do metal, que não tem como fazer usando uma outra técnica, os tons de litografia, as linhas, a xilogravura também, que tem uma aparência muito específica. Então as pessoas passaram a escolher fazer seus trabalhos também usando gravura. E a maioria era sempre, a maioria dos artistas estava sempre usando muitas técnicas, e também tinham pessoas que faziam somente a gravura. E essa foi a evolução da gravura na história, né? Ela começa sendo uma maneira de popularizar conhecimento e arte para as pessoas, e ela vai se desenvolvendo ao longo da história, com o aparecimento de novas técnicas, descobertas de novas técnicas. Depois veio a litografia revolucionária, e logo ela ficou em desuso, já não era mais usada para os fins que ela tinha antes. Então ela passa a ser um meio de expressão artística, vamos dizer, não é principal. Eu faço a minha imagem em gravura, não só para reproduzir, eu não crio essa imagem só para ter uma série de posters para um evento, ou eu não vou fazer uma gravura só para ser um rótulo. Não que essas imagens de rótulos e posters não tenham o seu valor artístico, mas a gravura como imagem apenas, como imagem a partir da imagem, com o objetivo de ser uma imagem. Isso não era como funcionava antes. Então, a importância da gravura para a gente hoje em dia é muito grande, porque você vê, porque você pode ter um jornal para ler, ou tudo que é impresso hoje em dia teve uma origem a partir da gravura. Mesmo as imagens que a gente vê na internet são um jeitinho de você ter uma imagem várias vezes repetida e de forma acessível para muito mais gente do que antes. E
Bom, esse é um resumo, tipo, bem compacto da história da gravura. Eu evitei colocar datas e nomes muito específicos, porque é um vídeo, eu quero que vocês tenham essa primeira impressão da gravura, antes da gente poder se adentrar em todos os caminhos, assim. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês continuem vendo os próximos vídeos da nossa série. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.